gente, eu sou Yasmin Lima, do canal Calvinismo da Zoeira. Você não pode ensinar. Na Bíblia está escrito que mulher não deve ensinar. Mulher deve ficar calada. Você não pode fazer vídeo ensinando. Ok, esse tema é bastante interessante. E já que tem algumas pessoas questionando, vamos tentar responder a seguinte pergunta. É bíblico uma mulher ensinar? Quando nos questionamos se é lícito uma mulher ensinar na igreja, podemos observar o livro de Gênesis, que é o que narra a história da criação. Neste livro da Escritura, Deus define de forma clara qual é o papel do homem e qual o papel da mulher. Após criar o homem, Deus direciona como o líder do Jardim do Éden. Ele tem a responsabilidade de cuidar de todo o trabalho do jardim. O homem sentiu-se solitário no Jardim do Éden e também desejou ter uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então Deus criou a mulher. Ao criar a mulher, Deus já a faz como auxiliadora do homem e não como alguém que irá ser igual a ele. O apóstolo Paulo, na sua epístola de Efésios, no capítulo 5, ele deixa claro que essa liderança deve ser refletida no casamento. Paulo exorta as igrejas do primeiro século em relação a isso. Inspirado pelo Espírito Santo, ele orienta a igreja de Corinto e o jovem Timóteo sobre qual deve ser o papel da mulher. Paulo ensina: permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz na lei. Não permito, porém, que a mulher ensine ou que use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Paulo foi bem claro nessa passagem. As mulheres não devem ensinar dentro da igreja. O ministério de ensino da igreja pertence a homens. Uma leitura simples dos dois textos nos leva não só apenas a ser norteado sobre qual é o papel da mulher na igreja, mas sim sobre a razão desta orientação. Como no Éden, o homem deve ser o líder na igreja e a mulher não pode ter autoridade sobre o homem e nem deve ensinar nos cultos, por conta da ordem da criação e por causa da mulher ter sido enganada pela serpente. Esses textos bíblicos não proíbem que as mulheres não falem absolutamente nada na igreja, pois Paulo as encoraja a orarem e a profetizarem na igreja. Deus estabeleceu papéis distintos entre o homem e a mulher, visto que ambos são peculiarmente diferentes, mas a diferença entre eles é complementar. Ou seja, o homem e a mulher têm as suas funções distintas, mas que se completam. A diferença de funções não implica em diferença de valores ou de inferioridade em relação de um ao outro. O homem foi feito o cabeça da mulher. Este princípio mostra claramente o papel do homem, que é o de liderar. Ao longo de toda a Bíblia é possível observar mulheres se destacando, mas nunca como pastoras ou ensinando nos cultos, ou de exercer autoridade sobre o homem. Em Êxodo 15:20 mostra que Míriam era uma profetisa. Em Juízes 4 temos Débora, que foi uma profetisa e juíza durante todo o período dos juízes. Em 2 Reis, capítulo 22, verso 14, mostra Uda, que foi uma profetisa no Antigo Testamento. Lucas 2:36 mostra Ana, que foi uma profetisa e orava e servia no templo. Em Gênesis 29:9 tinha Raquel como pastora, mas de ovelhas. Mas Yasmin, você até agora só falou que mulher não pode ensinar, então o que você tá fazendo aí? Então vamos lá. Em Atos 18:26, conta a história de Priscila. Eu vou contar brevemente o contexto. É uma citação bíblica que está falando de Apolo, um homem muito sábio nas escrituras. Ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Enquanto ele pregava, Áquila e Priscila o ouviram e depois os convidaram para ir em sua casa e os ensinaram mais ainda da palavra de Deus. Isso mesmo, uma mulher ensinou a um homem. O interessante nesse texto é que Áquila e Priscila não ensinaram a Apolo dentro da sinagoga. Eles o convidaram para ir em sua casa, confirmando a proibição que Paulo faz em suas cartas. Todo cristão tem o papel de ensinar o outro, inclusive de defender a fé cristã, tanto homens quanto mulheres. Precisamos entender a diferença de ensinar com o intuito de elevar o conhecimento das pessoas e de ensinar como autoridade eclesiástica. Pois como Pedro registra em sua primeira epístola, capítulo 3, verso 15, antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo de uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Todo cristão tem o papel de ensinar e responder sobre o Evangelho. Por esse motivo eu tô aqui no vídeo, ensinando a galera que quer aprender. E isso não significa que sou pastora ou que estou desobedecendo a autoridade do meu pastor. Pelo contrário, através desse vídeo eu tenho a oportunidade de cumprir aquilo que a Escritura nos ensina. Claro, respeitando o meu papel como mulher cristã. O YouTube é uma ótima ferramenta para contribuir com o conhecimento bíblico das pessoas. E se eu tenho ciência de que não posso exercer autoridade sobre as pessoas,
Não há nada de errado nisso. Concluímos então que eu, como mulher, posso e devo defender a verdade das Escrituras, assim como fez Priscila, assim como escreveu Pedro nas suas epístolas. O que eu não posso é exercer autoridade e ensinar na igreja. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Não esqueçam de ativar as notificações. Agora vamos ter vídeo todas as semanas. Então, semana que vem já corre pro canal que tem vídeo novo. Fiquem na paz e até a próxima.